Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu tenho meus dois convites para fazer para você. O primeiro é que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos orar, encerrando o nosso devocional de hoje, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Paulo a Timóteo 4, 3, uma palavra contundente, uma palavra que chama a nossa atenção para nos ajudar a compreender os dias atuais. Nós entendemos o quanto a palavra de Deus é atual para os nossos dias. Então, se você puder, abra sua Bíblia, vamos ler juntos esta palavra e receber diretamente do Senhor o que Ele tem para nos dizer. Então, assim está escrito, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o dia, o tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Houve um tempo em que uma das estratégias do inimigo era fazer com que as pessoas duvidassem da existência de Deus. As pessoas diziam, não existe Deus, o ateísmo era tão intenso, ainda é nos dias de hoje, mas teve uma época que era uma das estratégias do inimigo para que as pessoas não se convertessem, não viessem para Deus e não crescem em Deus. Deus não existe. Ainda fazem isso, como eu disse. Mas uma das estratégias mais atuais e que a Bíblia já fala sobre ela, sobre o fato de não crer em Deus, você vai encontrar lá no Salmo 14, no Salmo 53, você vai encontrar essas afirmações, dizendo que o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Né? Vai estar lá no Salmos 14, Salmo 53, você vai encontrar essas afirmações. Mas essa aqui que nós lemos hoje, ela nos faz pensar sobre o que mais de atual acontece no meio cristão, na igreja, no meio do povo de Deus. São aqueles que tentam distorcer a palavra de Deus, aqueles que querem apenas ouvir o que agrada aos seus ouvidos e que vai ao encontro do seu ego, que vai ao encontro dos seus desejos, das suas cobiças. As pessoas não aceitam mais aquilo que as corrige. As pessoas se tornaram veio uma crescente a relativização das coisas e hoje nós vivemos o individualismo. O que importa não é aquilo que Deus estabeleceu para todos. O que importa na visão mundana hoje é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu tenho como minha própria verdade. Ou seja, a pessoa, ela olha para si mesma, olha para aquilo que ela não quer que mude no seu comportamento, no seu caráter, e ela simplesmente fala, não, tá tudo certo, eu não tenho que mudar nada, e a palavra de Deus, a Bíblia, ela está retrógrada, a Bíblia é desatualizada, precisamos corrigir o texto da palavra de Deus, Deus não é isso aí que vocês estão falando, isso tudo é ultrapassado, nós criamos um Deus para nós mesmos. E talvez isso seja tão perverso quanto o ateísmo, porque faz com que as pessoas fiquem como que anestesiadas na sua vida de pecado, nas suas falhas de caráter, na sua vida promíscua, e ainda querem que a Bíblia, que a palavra de Deus venha se adequar àquele comportamento totalmente reprovado. A palavra de Deus é uma só, ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o zelo do Senhor em manter as Escrituras.
de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, na integridade de tudo aquilo que ele deixou para nós como regra de fé e prática. E o nosso papel é não nos dobrarmos àquilo que o mundo tenta colocar para nós. Sim, Deus nos aceita como nós somos, Deus nos recebe, mas ele não permite que nós fiquemos da mesma forma. O propósito de Deus é transformar o nosso coração pecaminoso e caído em uma vida restaurada plenamente para um relacionamento com Deus. É certo, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele não nos deixa como estamos. Deus deseja transformar a nossa vida e nos dar uma nova forma de lidar com tudo que ele deixou para nós. O tempo todo nós vamos ver as pessoas querendo apenas aquilo que lhes interessa. Então nós temos nos dias de hoje algo que vem assim corrompendo tudo aquilo que a palavra de Deus deixou para nós, relativizando as coisas, trazendo apenas para aquilo que a pessoa sente. Ela não quer se sentir ofendida, ela não quer se sentir incomodada, e não duvide, a palavra de Deus ela vai nos incomodar sim, para que a gente mude, para que a gente seja transformado, para que a gente seja moldado à imagem de Cristo. E é impossível que nós cheguemos tão tortos e tão perdidos de uma vida mundana, afastada de Deus, e ele permita que nós continuemos do mesmo jeito. É favor de Deus a transformação que ele faz em nós. Mas a palavra aqui está dizendo para nós que nos tempos atuais, esses dias foram profetizados aqui pelo apóstolo Paulo, dizendo, olha, não suportarão a sã doutrina e se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, estarão junto com aqueles que falam apenas aquilo que a pessoa quer ouvir, apenas aquilo que agrada ao coração, agrada ao ego daquela pessoa. Então, ela vai chegar no lugar onde o pecado dela é confrontado, ela vai chegar num lugar onde ela é exposta às escrituras que nos chamam uma transformação, ela vai simplesmente dizer, não, isso está errado, isso está ultrapassado. A Bíblia precisa ser atualizada. Deus não é isso, Deus é, ele não é isso aí que vocês estão ensinando. Não, Deus ele aceita tudo do jeito que está e no final das contas todos nós seremos salvos, todos nós estaremos com Deus e Deus ama todas as coisas do jeito que elas estão e deixou elas aí para que sejam dessa forma. Isso não é verdade. Não é e nunca vai ser. Porque o nosso Deus, ele transforma o caráter do homem. Por isso que a Bíblia fala que quando nós nos convertemos a Cristo, nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza em Deus. Por isso eu quero te encorajar nesse dia a se sujeitar, a passar pelos processos de Deus na sua vida, para que você possa colher todas as bênçãos que Deus tem para você. Porque muitas coisas, elas não chegam na nossa vida porque nós ainda não fomos transformados o suficiente, nós ainda não amadurecemos o suficiente, nós ainda rebelamos contra Deus de forma muito frequente e constante, e por isso Deus não pode nos abençoar. Nós estamos meio que atrasando aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, porque nós não queremos abrir mão de pecados, de falhas, e queremos que Deus venha se adequar ao nosso modo de vida, e não nós nos adequarmos àquilo que Deus preparou para nós. Não se trata apenas de olhar para isso e falar, isso é um legalismo religioso. Não, isso é a verdade de Deus. Nós não podemos nos deixar enganar por promessas vãs de que Deus ele simplesmente vai deixar tudo como está e no final tudo vai dar certo. Não, a própria vida nos ensina que as coisas que nós fazemos, elas têm consequência e custam às vezes muito caro para nós. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, que é tão atual para os dias de hoje. Que cada um que esteja aqui comigo nesse tempo de oração, receba do Senhor discernimento, Pai, para que possa olhar as circunstâncias e rejeitar tudo aquilo que esteja desalinhado com a Tua palavra. Dê, Pai, cada um aqui que está passando por processos em sua vida, força, ânimo, resignação, para chegar do outro lado dessa jornada.
e que o Senhor possa encher de esperança e encorajamento todos esses que estão passando por momentos de luta, de dificuldade, talvez até desanimando da fé, mas que hoje haja um renovo, uma transformação, para que todos saibam que o Senhor é aquele que conhece a linha do tempo da nossa história e no tempo certo o Senhor vai operar todos os milagres que precisamos em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, nós continuamos aqui orando a palavra.